Boa noite, gente linda. A passagem de hoje é tão pequenina que vocês vão até se assustar. Ela está no Evangelho de Mateus, está lá no capítulo 8, do versículo 14 ao 17. O título é A Cura da Sogra de Pedro. Só que nesse caso aqui de Mateus, ele coloca a sogra de Pedro. Primeiro vamos observar uma coisa. Para Pedro ter sogra é porque Pedro era casado. Esse negócio desse celibato imposto pela Igreja Católica é um absurdo. Jesus tinha apóstolo casado, com família, tinha sogra, tinha um irmão, né? A esposa dele, tinha a casa dele, nós vamos ver aqui nessa passagem. Então, esse celibato imposto, na verdade, chegamos aos dias de hoje com esses absurdos que acontecem, que a gente sabe no seio da igreja. A sogra de Pedro. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre. Todo mundo sabe que Pedro tinha o nome de Simão e Jesus é que mudou o nome dele para Pedro, representando pedra, porque Pedro era muito exigente, mas ao mesmo tempo muito depressivo, bravo, ele que comandava os 11 apóstolos, vai aqui ou vai ali, ou fica quieto aqui, agora não. Ele era tipo um ministro, né? Ali, cumprindo as suas obrigações para com o messianato de Jesus. Ele organizava tudo. Mas duvidava, tanto duvidou, que até traiu Jesus 3 vezes na condenação, né? Lá com aquele júri inventado, com aquela farsa toda que fizeram. Vocês vão me dar licença, mas eu vou desligar aqui meu aquecedor, que está ficando muito quente e ele é barulhento. Ele é quentinho, gente, mas ele é bem barulhento e pode interferir aqui na nossa fala. Então, Pedro tinha casa, Pedro tinha sogra, tinha família, a casa dele era bem frequentada, inclusive os apóstolos e os discípulos sempre iam para lá para jantar ou para pernoitar na casa de Pedro. Todo mundo sabe que Pedro era pescador e foi o primeiro a ser chamado para o apostolado. Ele era bem mais velho do que os outros que ali estavam. Então a sogra dele estava lá na cama com muita febre e já havia vários dias. A gente vê essa explicação em outro evangelista, porque essa passagem está também em Marcos e está também em Lucas. E tocou-lhe na mão, e a febre deixou-a. Só tocou na mão dela, segurou a mão dela. Ela estava queimando em febre. E naquela época, gente, podia até morrer, né? Porque não tinha exame, não tinha medicamentos adequados. E Pedro não tinha uma condição financeira boa para poder estar procurando médicos caros, né? Alquimistas da época, para poder olhar a sogra dele. Era um simples pescador e ainda revoltado porque tinha que pagar imposto muito caro para o governo romano. Ele reclamava sempre disso. Então, a febre a deixou imediatamente. Olha só, ela ficou curada. O que ele fala a seguir? E levantou-se e serviu-os. Ela acaba com a febre, se levanta e já vai servi-los. Ou seja, já vai para a sua cozinha, preparar com certeza lá um pão, que era muito comum naquela época como alimento, e algum líquido, que aqui não fala o que, para servi-los. Onde Jesus estava, sempre tinha os apóstolos juntos e muitos discípulos. A casa de Pedro ficou cheia atrás de Jesus.
para servi-lo, para segui-lo, e também aqueles que estavam ali por curiosidade, para ver as curas de Jesus, que já estavam ficando bem comuns lá na Judéia e na Palestina. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Ou seja, ele faz a desobsessão, afasta, retira os espíritos e também cura os doentes. Vocês imaginam? Aqui, Mateus está dizendo muitos endemoniados, possessos, obsidiados, né, por espíritos maus, inimigos, espíritos das trevas. E ele curou os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, lá nas velhas escrituras. Então, o profeta Isaías já dizia: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso já estava predestinado, já estava escrito no Velho Testamento que ele ia levar, que ele ia acabar, exterminar as doenças, curar os enfermos e expulsar os demônios. Então fica aí essa pequena passagem sobre a cura da sogra de Pedro, que também tinha o nome de Simão. Era muito comum também chamá-lo de Simão Pedro. Então nós estamos aí com a nossa frase nova, que a gente vai ficar aí mais ou menos 1 ano com ela, comentando sobre o amor que Jesus vai nos ensinar. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus aqui não faz acepção de pessoas. Olha, você deve amar só o bonzinho, você deve amar o rico, você deve amar o pobre, você deve amar os que têm muito conhecimento, os sábios. Não, você deve amar os ignorantes. Amai-vos, que vos ameis uns aos outros. Eu sempre emprego o verbo errado, gente. Amai-vos, não importa quem, uns aos outros. O dia que isso foi implantado no planeta Terra, o planeta Terra aí pode-se dizer que já é de regeneração. Amar. Muito diferenciado de uma palavra igual, quase igual, e que só tem uma letra: armar. Jesus nos ensina a amar. Tem que armar, pegar arma e sair matando. A morte não resolve nada. Aliás, se a gente for olhar pelo ponto de vista da doutrina espírita, a morte até piora a situação do inimigo. Por quê? O desencarnado atravessa a parede. O desencarnado passa pela janela fechada, pela porta fechada. O desencarnado tem acesso à nossa mente, tem acesso ao nosso coração, aos nossos sentimentos. Eles dominam a nossa vida. Então, esse inimigo aqui encarnado, quando desencarnado, ele é ferrenhamente pior, porque ele tem poderes, ele pode nos dominar. E a gente não pode nem dar um tapa nele, porque, né, ele está num outro estado de matéria, ele está no estado do perispírito, que é matéria também, mas diferenciada porque é sutil, não é essa matéria grosseira aqui como a nossa. Então, não tem revólver que resolva, facada, nada, política, nada vai resolver, a não ser o concurso do amor. É com amor que a gente consegue. Quando a gente aplica o amor, a gente resolve uma série de problemas na nossa vida. E é Jesus que vem nos ensinar, dizendo que é um novo mandamento. Ele não diz ensinamento, ele fala mandamento.
Se a gente fosse aqui enumerar, nós íamos colocar o 11º mandamento, né? Os 10 mandamentos lá da lei de Moisés e esse novo mandamento que Jesus nos deixa. Amarmos uns aos outros, não importa quem. Vamos ao presente de hoje. Pequenina garrafa de azeite, magrelinha. Eu gosto desse formato quadrado, porque ela fica diferente, tá vendo? Eu trabalhei aqui com bastão de cola quente e depois eu vim com betume, envelheci e depois vim com essa pastinha dourada e dei aqui um acabamento dourado nela. Fica aí então a nossa oferta, essa abre também, tá vendo? Enfeitei a tampinha também, o acabamento aqui embaixo. Fica o nosso presente de hoje e para completar, um presente no seu coração, que é um beijo de amor.